Eu acho que eu vou tirar o Boa noite. Assim ficou melhor. Tá dando pra todo mundo me ver, né? Gente, é sempre uma emoção tão grande falar aqui na casa, vir aqui e falar, é tão especial realmente. Muito obrigada e que realmente Jesus nos ilumine, né, a todos nós, para que possamos, né, realmente internalizarmos as mensagens da noite. Nós vamos falar da bênção da casa espírita, a bênção que é poder vir numa casa espírita, né, poder frequentar a doutrina espírita. E a gente tirou esse estudo desse livro aqui, Na Seara do Bem. Então é baseado nesse livro. E Tonini é um trabalhador, ele era um trabalhador da casa espírita enquanto encarnado. Tonini então desencarna e é dado a ele a oportunidade de vir ver como acontece o trabalho na casa espírita, mas do lado espiritual, né, do plano espiritual. Então, nós temos um convite, tá? Para a gente começar, Tonini, quando ele chega e vê o que é o trabalho, horas antes eles chegam, né? Ele está com uma equipe. Quando ele chega na casa espírita, ele vê a quantidade de trabalhadores desencarnados. São muitos. Ele disse que não imaginavam que eram tantos. A surpresa dele da quantidade de irmãos. E aí ele vê a organização que é feita, como as equipes se separam, como que é essa divisão, né? E ele vai falando então pra gente. Então o nosso convite é, através desse livro de Tonini, vamos observar a casa espírita em um dia de palestra pública? Então não vamos falar da casa espírita em tudo que acontece durante uma semana, não. Nós vamos falar dessa uma hora. O que acontece aqui? Vamos imaginar. Então o que eu peço a cada um é que realmente a gente abra as nossas mentes e comece a ver nessa descrição de Tonini o que está acontecendo aqui agora. Né? Então que a gente possa realmente receber a intuição, que a gente possa perceber, que a gente possa, né, ir imaginando o trabalho acontecendo agora, nesse momento. Todo mundo vai fazer? Então tá bom, vamos imaginando, hein, gente? Olha que interessante. No ambiente da casa espírita, há um outro ambiente interexistente. Já aumentou. Agora imagina essas paredes aumentando. Ó, não tem esse teto. Tudo está aumentando. Há um outro ambiente. É muito maior. Muito maior. Nele, o nobre salão de reuniões amplia-se para além das paredes materiais. Há um outro auditório destinado a receber os espíritos desencarnados que são assistidos. Vocês já pararam para pensar nisso? Nós sempre falamos que há, então, a espiritualidade vem. A gente fala, não, temos aqui os encarnados e também os desencarnados. Aonde estão os desencarnados? Será que eles estariam nas cadeiras que estão vazias? Será que estaria sentado onde estão os encarnados? Tem muito salão. Então nós vamos imaginar, olha a nossa imaginação. Para ali, sabe quando a gente vai ao teatro e tem aquela parte de cima, o mezanino? Então agora vamos imaginar que há um mezanino ali. E ali vêm os espíritos, então, desencarnados para também assistir à palestra. Então, nesse momento, há uma interação, né? Há espiritualidade aqui junto. Estamos conseguindo imaginar tudo isso acontecendo aqui, nesse momento? E estamos falando aqui, né, do salão. Ele fala o salão se amplia. O clima de paz e as emanações saudáveis e o halo de luz que envolve a casa espírita são resultantes. Gente, quando a gente chega aqui, há um clima de paz. Há realmente emanações saudáveis e um halo de luz. O que seria esse halo de luz? A espiritualidade vem dizer que a cada casa espírita há uma luz. A espiritualidade consegue ver uma luz do lado de fora da casa.
Então, funciona assim, se uma equipe espiritual não precisa ser um trabalhador espiritual da casa, mas ele precisa de um lugar para levar um irmão que está precisando de ajuda, eles vêm aonde está a luz. E ali eles entram. Olha que interessante, né? E entram não para invadir, mas são aceitos, porque é todo um trabalho, né? Então, esse halo de luz, vamos imaginar esse halo de luz na nossa casa. Aí ele fala, são resultantes, esse halo de luz vem de onde? Do trabalho edificante. Quando então, aqui foi a Alda que começou a casa, né? Quando alguém, imagine abrir uma casa espírita, há uma equipe espiritual para auxiliar esse trabalho. Quando eu ponho esse trabalho edificante, quanto mais eu me esforço e mais essa equipe se esforça, mais a equipe espiritual aumenta. Olha que interessante. Então, precisa desse trabalho edificante. Precisa também das orações. As orações vão fortalecendo a casa espírita. Esse halo de luz, imagina essa luz envolvendo a casa espírita, né? São as nossas orações. Do pensamento retilíneo, né? O pensamento correto, o pensamento honesto. E quando nós chegamos aqui, temos isso tudo formando esse halo de luz. Da mensagem consoladora. A cada mensagem, a cada palestra, a cada estudo, vai fortalecendo essa luz, essa proteção que a casa espírita precisa. Mas essa luz, esse halo de luz, tem que vir dos encarnados. Começa dos encarnados e é fortalecido pelos desencarnados, né? Quanto mais sério nós tivermos no trabalho aqui, mais ajuda nós vamos ter. Mais a nossa responsabilidade aumenta, mas mais esse grupo de amigos espirituais vem para nos guiar, para nos fortalecer. É maravilhoso pensar nisso, né? Pensar em como está o nosso halo, né? Mas aí, eles dizem também que há aparelhos de defesas. Aparelhos. Olha que interessante, aparelhos de defesa. Nós fazemos então essa proteção da casa, mas precisamos de defesa na casa espírita. Tratando com espíritos totalmente materializados e ainda não preparados para a necessária autotransformação, utiliza-se aparelhos, instalando um sistema de defesa a nível de eletrochoques ou explosões de energias condensada, a fim de dispersá-los, para que a ordem e a harmonia sejam mantidos. Parece ficção científica, né? Você fala assim, o que tem aparelhos de defesa? E esses aparelhos são, então, da espiritualidade trazendo. Agora nós já temos esse halo e nós temos, então, equipes que vêm. E eu vou falar também desse livro aqui, Perturbações Espirituais. Tem que fazer anúncio desse livro. Esse livro é de Divaldo Franco, pelo espírito Manuel Filomeno de Miranda, e é o nosso livro que nós vamos estar fazendo a reunião nesse sábado, no Clube da Leitura. Tem um exemplo aqui que ele dá, que eles vão visitar Bezerra de Menezes com uma equipe de espíritos elevados, entre eles Manuel Filomeno de Miranda, que vão ajudar algumas casas espíritas no Brasil que estão passando por dificuldades. E uma das casas espíritas está perdendo aquele halo de luz. A casa já está ficando densa, escura por fora. E ele diz que está toda sombria, é a descrição dele. Mas que de vez em quando se vê alguns lampejos de luz, que é a espiritualidade. Esses aparelhos de eletrochoque limpando um pouco aquele ambiente. E ele chega a dizer no livro que aquilo ali era porque a instituição estava em crise por alguns meses. O problema que eles estavam tendo estava acabando, destruindo esse halo de luz. E eles estavam ali, então, tentando restabelecer isso, tentando auxiliar os encarnados a passar pelos problemas que estavam passando na casa, pelas crises que estavam enfrentando, para restabelecer. Então, parece assim, mas como que há uma defesa? Há uma defesa, então, e é a espiritualidade, então, que traz esses aparelhos. Poderíamos perguntar, mas não são espíritos superiores? Para que essas máquinas? São espíritos elevados, trabalhando aqui na Terra.
eles dizem que é muito denso estar na Terra. Então seria muito mais trabalhoso e precisaria espíritos, né, muito elevados para fazer o mesmo trabalho que essas máquinas fazem. Então, quando eles vêm, é necessário, ainda é necessário na Terra esse equipamento todo. E aí, entre os aparelhos e equipamentos, nós temos telas eletromagnéticas, telões. Dizem que a espiritualidade que não pode entrar aqui, né, eles podem ver, há um telão do lado de fora que passa, então, né, o que está acontecendo. Também para os desencarnados que estão assistindo conosco a palestra, diz que é passado também algumas cenas que para nós não vemos, mas que eles veem. Então, há esses telões, eles usam esses recursos. Comunicadores de longa distância. Olha que interessante, seria tipo um celular? Isso acontece. Então, tem comunicadores, tem receptores e tem auscultadores vibracionais. Se nós lembrarmos em nosso lar, quando André Luiz chega no portão de nosso lar e vê aquela senhora cheia de manchas escuras, ele não vê. O que ele pede? Aí ele fala, não, deixa entrar. E aí quem está com ele diz, não, ela não pode entrar ainda. Lembrando, gente, que nosso lar está, né, no umbral, por isso ela conseguiu chegar nos portões. Lembrando também que ali tinha defesa também, os portões fechados. Deixa entrar. E aí ele diz, não, ela não pode. E aí, André Luiz não consegue ver, um amigo auxilia para que ele veja que ela tinha várias manchas escuras e ainda não conseguiria entrar. Olha que interessante. Então, para André Luiz, ele precisaria de um aparelho. Imagina nós aqui, né? Pensando na equipe espiritual que está aqui trabalhando conosco, nós estamos todos, né, como Tonini, que está encarnado como trabalhador, desencarna, quer continuar trabalhando, mas não somos espíritos elevados ainda. Precisamos, então, de aparelhos, né? E como nós sabemos que aqui é uma cópia imperfeita do plano espiritual, o que nós temos aqui em aparelhagem, eles têm muito mais, né? E os trabalhos, Tonini fica surpreso que os trabalhos são realizados, os diversos trabalhos realizados são divididos em setores. Então tem setores, os trabalhadores chegam e já sabem que setor vai trabalhar. Eu vou falar aqui 4 setores que ele cita, e eu gostaria de que cada um pensasse, que setor, se eu tivesse desencarnado, eu trabalharia? Ou, em que setor hoje, como encarnado, eu trabalho? Né? Para a gente entender que há esse trabalho acontecendo, então. O setor de vigilância. Né? Há um setor de vigilância. As reuniões espíritas são a revivescência do cristianismo primitivo. Dizendo, né, que o espiritismo, então, traz todo aquele cristianismo primitivo. Para esse banquete de luz, a entrada é para os pobres e estropiados, conforme asseverou Jesus. Então, para esse banquete de luz, tem as pessoas para entrar. Gente, e é tão gostoso saber, nós estamos aqui, né? Nós conseguimos entrar, né? Como encarnados, será que como desencarnados conseguiríamos entrar? Mas são os pobres e estropiados, nós que dizemos, nós temos dificuldades, precisamos de ajuda. Nos auxilie, Senhor, precisamos dessa doutrina. Entretanto, muitos espíritos enfermos que são, tentam investir contra as atividades de libertação espiritual. Né? São muitos espíritos tentando investir, dizendo que são contra, como essa doutrina vem falar, né, do Cristo, ou vem, né, ou nem acredita no Cristo, e eles querem acabar com esse trabalho. Eles estão realmente atrasados. Esse livro, Perturbações Espirituais, do Oswaldo, fala muito disso, do ataque que está acontecendo às casas espíritas. São muitos ataques, porque eles não querem. Eles conseguem ver que há realmente a pureza do cristianismo, mas eles conseguem ver também as nossas dificuldades, os nossos defeitos. E quando eles veem isso, eles falam, não, mas eles estão fazendo errado, eles estão dizendo que são uma coisa que não são. E aí você para imaginar, então eu estou realmente fingindo que eu sou uma coisa que não sou? Não, nós estamos fazendo um esforço para nos melhorarmos.
Não é assim? Reconhece o verdadeiro espírita pelo esforço que faz, né? Então, nós somos essas pessoas tentando nos melhorarmos, mas há aqueles espíritos que não querem. Então, precisa-se o quê? De um setor de vigilância. Imagina, se aqui nós tivéssemos, então, e entrasse, né, assistindo a palestra, e entrasse uma pessoa totalmente alcoolizada. Chega essa pessoa alcoolizada e começa a gritar, a atrapalhar. Alguém chegaria, né, um trabalhador da casa, e o levaria para um outro ambiente, esperando, então, que ele, numa próxima vez, possa assistir. Porque aí a gente pode falar, mas isso é falta de caridade. Mas é falta de caridade com quem? Com a pessoa que está alcoolizada, que não vai aproveitar? Ou com as pessoas que estão assistindo a palestra, tentando buscar alguma coisa, e alguém chega para atrapalhar? Então, se chega um espírito, a Melissa falou isso na oração, né, inicial, se chega um espírito tentando invadir aqui, ou trazer algum encarnado para invadir, não entra. Porque tem uma equipe de vigilância, não deixando esses espíritos entrarem. Alguns espíritos pensam que entraram, que invadiram, mas, na realidade, eles são deixados entrar. É deixado que eles acompanhem, então, os encarnados, ou quem eles estão trazendo, e eles entram. Nesse livro Perturbações Espirituais, há um exemplo de uma senhora que roubou alguma coisa e tem algumas pessoas atrás dela. E ela sai correndo e ela entra na casa espírita. Quando ela entra na casa espírita, quem está atrás dela, que tem até obsessores trazendo esses rapazes correndo para atrapalhar o trabalho, ela entra. Eles não conseguem, encarnados. Eles têm medo, eles não entram. E aí os obsessores também se afastam. Não, vamos tentar uma outra vez entrar. Quando ela entra, os trabalhadores encarnados chegam e os trabalhadores espirituais chegam e tentam auxiliá-la. E ela realmente aceita a ajuda. Então ela pode ficar. Então é isso, é nós querermos e fazermos esse esforço. Não é porque a pessoa é boazinha. As pessoas vão ter problemas, mas quem pode entrar? Né? O setor de enfermagem. Há um setor, então, de enfermagem. Olha que interessante, né? Será que nós trabalharíamos ou trabalhamos nesse setor de enfermagem? As atividades desenvolvidas nesse setor vão desde a manipulação de fluidos e substâncias medicamentosas até verdadeiras cirurgias levadas a efeito em certos casos específicos. Lembrando que nós estamos falando da palestra pública. Então, o que ele está dizendo aqui, que há a manipulação de fluidos e substâncias medicamentosas e até verdadeiras cirurgias levadas a efeitos em certos casos. Mas na palestra pública, isso acontece aqui, nesse momento. Né? Só que ele fala em casos específicos. Quais são esses casos específicos? Eu estou aqui, né? O que nós ouvimos muito no Brasil são os centros de cura que as pessoas vão. Mas nesse momento, e aí as pessoas perguntam, por que a gente não tem tanto? Por que está diminuindo esse número de centros? Porque nesse momento aqui, se nós tivermos fé, seja qual for a nossa dificuldade, se nós quisermos, há o tratamento. O tratamento está acontecendo nesse momento. E chega a ter casos de cirurgias. A pessoa vem, está aqui em desdobramento, né, à noite, quando vai dormir, continua o tratamento. É incrível o trabalho que está acontecendo nesse momento aqui, nesse setor de enfermagem. A quantidade de espíritos, então, desencarnados no setor de enfermagem, nesse momento, aqui na casa, enquanto assistimos a palestra, nos auxiliando. Mas aí, em certos casos específicos, quando Jesus dizia, a sua fé te curou. Jesus nunca disse, a minha fé te curou. Nunca. Foi a sua fé. A sua fé te curou. Né? Qual é a fé que nós estamos tendo quando procuramos uma casa espírita? Quando ouvimos uma palestra? E aí mais um setor de esclarecimento. O que faz esse setor? Compete o auxílio através da intuição aos companheiros encarnados, encarregados dos comentários evangélicos e doutrinários.
Então, esse setor de esclarecimento está trabalhando com as pessoas que estão fazendo as palestras, com as pessoas que estão ouvindo a palestra e estão sendo esclarecidos. Há uma equipe, então, nos auxiliando nesse momento, na hora dos estudos. Assistem também diversos espíritos desencarnados, esclarecendo-os quanto à nova realidade a que estão vinculados. Lembra que nós estamos aqui, os encarnados, e também os desencarnados assistindo. Eles também precisam de esclarecimento. Muitos desencarnados que chegam na casa espírita não sabem que estão desencarnados. São trazidos aqui por alguém, né? E eles não estão nem percebendo que estão sendo trazidos. E aí alguns espíritos vão esclarecê-los da nova situação. Imagina, né? São muitos espíritos que desencarnam e continuam dentro de casa, achando que continuam encarnado, mas que alguém não está falando comigo, brigou comigo, não está me olhando. Até que ele tenha alguém que o traga para um ponto de luz. Algum lugar que tenha... Lembra a luz que nós falamos? Às vezes ele é atraído, chegou a hora dele, ele é atraído e precisa, então, desses espíritos, desse setor de esclarecimento. Setor de comunicação. Esse setor exerce trabalhos de importância relevante, como o fornecimento de dados aos outros setores. Aqui, então, os espíritos encarregados anotam todos os dados, tudo o que é necessário para passar para os outros setores. Quem está precisando de tal auxílio? Quem está realmente pedindo por alguém? Quem está ali colocando o nome na caixinha de vibrações, vibrando por aquela pessoa? Isso tudo está sendo anotado. Olha que interessante a organização que é feita. Realizam também os serviços de atividades externas, tais como visitas necessárias a familiares ligados aos companheiros assistidos nas reuniões públicas e incursões nas regiões inferiores do plano espiritual. Estamos aqui, então, chegamos, né, para assistir uma palestra e estamos pedindo para alguém que ficou em casa. Ou estamos pedindo para alguém que está no hospital, para alguém que desencarnou. Tem uma equipe que vai, então, e vai na tua casa, ou vai aonde está essa pessoa. Novamente, a diferença aqui é como eu estou pedindo isso, como eu peço isso. Né? E é então atendido. Se a pessoa está desencarnada e está no plano, né, espiritual, nas regiões inferiores, essa equipe vai lá e chega a essa pessoa. Então, quando nós falamos, queria que a minha família toda estivesse dentro da casa espírita, basta um. Creia no Senhor e será salvo tu e a tua casa. Né? Quando a gente acha que está tentando convencer alguém a vir, mas a pessoa não quer vir, ore por ele, porque será salvo tu e a tua casa. Jesus nos disse. Então a gente tem que acreditar nisso, ter esse esforço, esse entendimento de saber. Né? Não adianta eu obrigar ninguém, mas a partir do momento que o meu esclarecimento, agora eu entendi o que eu estou fazendo aqui, eu vou querer estar aqui. Né? Nesse momento. E aí chegamos na palestra pública, gente, definitivamente. Estávamos falando até aqui de como é dividido, como esse trabalho, a quantidade de trabalhadores. Mas vamos falar então do passo a passo da palestra pública. O que acontece? Primeira coisa que acontece, a música. A nossa música começa aqui às 7h30. As atividades da casa começam às 7h30. Quando nós chegamos aqui, há uma música. O que é essa música, né? E cada vez tem mais gente chegando para cantar junto, né? A música elevada repercute nas criaturas. Né? Quando nós chegamos aqui, essa música já começa a tocar em nós, né? Muitos respiram profundamente. Os semblantes pacificam-se e os pensamentos harmonizam-se. Chegamos então aqui, na hora da música. Quem lembra de respirar? Gente, vocês lembram de chegar aqui e estou aqui na casa espírita. Pode respirar, pode respirar. Estou aqui nesse momento. Estou em contato com a espiritualidade. Né? Imagina chegar aqui na hora da música e fazer isso. E essa frase é dita por alguém observando pelo plano espiritual. Como então os semblantes pacificam? Quando a gente já está ouvindo a música.
né? E os pensamentos começam a se harmonizar. Porque nós chegamos aqui de um dia de trabalho, correndo, chegamos na música, né? Cantar também é uma oração. A gente já começa a estar, então, nesse momento, entrando, né? Nesse clima de harmonia. Aí a pessoa vai falar, tem um problema comigo, porque eu não consigo entrar em momento de harmonia do começo ao fim. Gente, nós estamos tentando fazer esse trabalho. Se nós fôssemos perfeitos, nem precisaríamos estar aqui. Então nós vamos chegar uma vez, vamos ouvir uma música e realmente vai nos acalmar, né? Se nós fizermos isso sempre, lembrando que essa música está aqui, né? E nós estamos então entrando nesse ambiente de harmonia, vai nos auxiliar. Mas nem sempre vamos conseguir. Mas o que é o exercício que precisamos fazer, sabendo que essa música, já na música estamos recebendo. Na música já estamos nos harmonizando. E aí começa a prece inicial. A oração a Jesus é proferida nos dois planos, espiritual e material, interligados no mesmo propósito. Chegamos aqui, fazemos a leitura inicial, a oração. Há um plano espiritual fazendo também essa oração. Imagina a quantidade de trabalhadores espirituais agora parados também nessa vibração, nessa oração. O que acontece nesse momento? Qual chuva de bênçãos provinda das fontes celestes, vibrações salutares derramam-se sobre o ambiente, propiciando paz e reconforto. Na hora da prece inicial, então, da leitura inicial, há uma chuva de bênçãos descendo sobre nós. Será que nós estamos sentindo essas bênçãos descendo sobre nós no momento da oração, da leitura? Qual foi a leitura mesmo hoje? A gente vai falar, não preste atenção. Não consigo prestar atenção na leitura ou na oração, não consegui me organizar ainda. Que a gente então comece a fazer esse trabalho, porque nesse momento isso está acontecendo. Não é que, eu não percebo, não acontece. Acontece. Será que nós estamos aproveitando esse banquete, essa bênção desse momento da casa espírita? Né? Como estamos aproveitando então esse momento? O orador. Aí quem está aqui? Como que acontece com quem está aqui agora, nesse momento, falando, né? Amorável espírito fica ao lado do orador, a fim de auxiliá-lo. Há, então, nesse momento, né, alguém que fica aqui, nos auxiliando. Mas como é isso? Então eu venho aqui, falo e tem alguém me auxiliando? Fica. Mas eles dizem mais. Um trabalho de parceria. Os recursos ou registro do médium somam-se à inspiração do benfeitor. Então precisa ter um trabalho de parceria. A pessoa que está aqui fazendo palestra tem que ter se preparado, né? E os recursos desse médium, né? Porque tem aqui um espírito então nos inspirando, soma-se à inspiração do benfeitor que está aqui. Divaldo conta uma história, e ele já contou várias vezes. Ele diz que a primeira palestra dele, quando ele foi convidado, Divaldo, quer fazer uma palestra? Nunca tinha feito uma palestra, mas ele já, né, toda a parte mediúnica dele, convidaram, ele ficou todo feliz, aceitou, né, aceitei, e vai Divaldo fazer a palestra. Aí Divaldo estava nervoso, não sabia o que eu vou falar, o que eu vou falar nessa palestra. Tinham, né, ele conta uma multidão de pessoas, 22 pessoas para assistir a palestra de Divaldo. E aí ele vai, então, fazer a palestra. E ele fala, mas como que eu vou falar? O que eu vou fazer? E ele acha uma revista que tinha uma mensagem de Humberto de Campos. E quando ele vê essa mensagem, ele fala, já sei, vou decorar essa mensagem toda. E pronto, começa a palestra com essa mensagem e ele vai. Chega de volta para fazer a palestra. Chega lá na frente. Senhoras e senhores. Esqueceu. Aí ele sabia, né? Porque ele sabia como decorar, né? Tinha aprendido isso e sabia que quando você vai decorar alguma coisa, você volta então no começo, que você lembra. Senhoras e senhores.
Nada, são nada. Humberto de Campos aparece para Divaldo e diz: você não estudou? Imagina, gente, a pessoa está aqui, ele já pensando em voltar para sentar. Você não estudou? Olha, eu vou te ajudar por causa das pessoas. Mas da próxima vez, estude. E porque era Divaldo, né, aquela mediunidade que ele tem, disse que a palestra foi um sucesso. As pessoas saíram dali maravilhadas. Foi lindo, lindo, e ele falou. As pessoas ficaram tão entusiasmadas que o convidaram para uma segunda vez, no outro dia. Divaldo, você vem? Agora tinha mais gente. Agora tinham 100 e poucas pessoas. Divaldo, vamos fazer a palestra? Ele todo animado, vai fazer a palestra. Senhoras e senhores, nada. Aí ele vê que hoje, ele até ajuda, né? Poxa, segundo dia, não se preparou Humberto de Campos. Ah, não, aí ele vem, antes que Humberto de Campos apareça, ele fala: olha, aconteceu o seguinte, e conta toda a história. Conta o que aconteceu, né, no dia anterior, e ele pediu desculpas, e ele realmente não havia se preparado, e Humberto de Campos, ou nenhum espírito, estavam ali naquele momento para auxiliar. Humberto de Campos novamente aparece e diz: eu vou te ajudar, mas que seja a última vez, em consideração às pessoas. E Divaldo então faz a palestra. E o que nós sabemos agora de Divaldo, que até hoje ele estuda o Livro dos Espíritos, né? Então a gente vai vendo que ele aprendeu a lição e que ele se prepara para fazer a palestra. Se nós não nos prepararmos, se nós não colocarmos algo de nós mesmos, como que a espiritualidade vai poder pegar alguma coisa para passar? Então há todo um preparo, é um trabalho, então, em conjunto, né? Mas aí tem a pessoa aqui, né, falando. Mas essa pessoa aí, qual é a posição de cada um que está assistindo? Como que acontece? Vocês imaginam? Os encarnados atentos recebem a mensagem como ouvidos. Olha que interessante que ele fala. Os encarnados atentos. Os atentos. Os atentos recebem a mensagem como ouvido. Seja qual for a mensagem, tem sempre algo que fale para alguém. Né? Você vem aqui, você fala: Senhor, a minha mensagem qual é? Seja uma palavra, uma frase, você vai ser tocado. Mas você tem que estar atento. Né? Porque a espiritualidade está aqui para cada um de nós. Então, como acontece? Enquanto acompanham as narrativas e descrições, em suas telas mentais, revisam fatos e acontecimentos de suas vidas. Nesse momento, então, cada um... Lembra que a gente está imaginando isso acontecendo no plano espiritual, né? Pense, sabe aqueles balãozinhos de pensamento? Em cima da cabeça de cada um tem um agora. O que cada um está pensando. Conseguiu imaginar? Ele olhou assim, ah. Gente, a espiritualidade amiga que está aqui nos auxiliando e está com cada um, lembra que a equipe é imensa. Para cada um tem o quê? Nossos espíritos protetores, nossos espíritos familiares e a equipe da casa. Eles não estão aqui para nos julgar. Qual é o nosso pensamento? Eles estão aqui para nos auxiliar. Então, enquanto estamos ouvindo a palestra, há um intercâmbio, uma interação. Olha que maravilhoso isso, independente do tema, independente da palestra ou do palestrante. Porque tem pessoas que vão falar: tal palestrante não quero ver. Ah, esse palestrante adoro. Independente disso, o trabalho está acontecendo. Né? E a espiritualidade está ajudando a cada um de nós. Olha a nossa importância aqui. Nesse momento, cada um tem alguém ou mais de uma pessoa nos auxiliando. Né? E aí temos alguns exemplos. Olha o balãozinho ali. Alguém pode estar ouvindo a palestra comovido e pensando: como eu vou ajudar alguém? Né? O que eu posso fazer para ajudar? Agora eu entendi, agora eu vou começar a ajudar. Né? Motivação. Nesse momento que eu estou recebendo motivação, não, eu posso fazer isso, eu posso mudar alguma coisa. Tem um espírito ali te intuindo, te auxiliando, deixando você pensar aquilo. O pensamento tem parte da gente. Né? Pode ter também pessoas que estão pensando no trabalho amanhã. Não está nem aqui, não está nem na palestra.
Esses não estão atentos, né? Ou a pessoa simplesmente está muito cansado e acaba dormindo na hora da palestra, né? Trabalhou pra caramba e não consegue perceber tudo que está recebendo. De novo, a espiritualidade não está aqui para nos julgar, mas não tem como auxiliar. Eles esperam aqueles que estão buscando alguma coisinha e potencializa aquela nossa vontade. Mas fazer, né, por nós não tem como, né? E aí tinha um caso de uma moça que lembrava então da conversa que teve com a mãe. Ela estava em casa, um pouco antes de vir para o centro espírita, e a mãe queria lhe dar uns conselhos, e ela não queria ouvir os conselhos da mãe. Então ela havia brigado com a mãe e saiu de casa chateada, e agora ela ouvia a palestra, lembrando daquilo, e ela pensava, quando voltar para casa, eu vou pedir desculpa à minha mãe, né? E isso tinha tocado, e ela estava emocionada, comovida, ouvindo aquelas lições e pensando, né, quando voltar para casa, em se desculpar, né? Quantas vezes nós não recebemos, chegamos aqui com um problema, com uma aflição, e recebemos, parece que tudo vem na nossa mente naquele momento para modificar, né? A gente tem que continuar com isso, com essa vontade, mas nós recebemos esses estímulos aqui. E aí lembra que também há os espíritos desencarnados, né? Os espíritos desencarnados igualmente beneficiam-se da mensagem evangélica. Os espíritos desencarnados também estão aqui recebendo, né? Como nós. Compreendendo a verdade libertadora que se negaram a enxergar, entregam-se a copioso pranto, cegos que estavam no egoísmo destruidor. Eu tenho essa bênção na casa espírita. Eu tenho esse banquete que eu posso vir a cada semana, me fortalecer, buscar energias. Aí eu desencarno. E não fiz nada. E começo a pensar no tempo que eu perdi. Agora, não tem mais como eu voltar para casa e pedir desculpa para minha mãe. Não tem como eu pegar e praticar a caridade. E nesse momento, desencarnado, esse ser se entrega a copioso pranto. Porque vê que perdeu a oportunidade que teve, a bênção que é uma encarnação. Principalmente uma encarnação que encontramos a doutrina espírita que nos orienta, que nos mostra o caminho. Ele chega aqui e vê, nossa, tinha isso tudo e eu não fiz nada. Eu não trabalhei, eu não fui lá, eu não fiz. Né? E ele se entrega a esse pranto. Mas, novamente, recebe o consolo. A espiritualidade vai vir e vai auxiliar. E vai explicar para aquele ser que ele vai ter uma outra oportunidade. Ele vai ter outra encarnação. Porque todos nós vamos ter. Né? Ninguém perdeu tudo, mas ele sabe que perdeu tempo. Ele sabe que podia ter feito mais. E esses somos nós agora. O que eu estou fazendo agora? Ou eu vou chegar nessa posição de saber que tive isso tudo e deixei passar. Essa bênção que é a casa espírita, a doutrina espírita. Quanto tempo mais eu vou perder? A espiritualidade está aqui, conversando conosco, nesse momento, com cada um. Quanto tempo eu quero perder? E isso realmente é a análise, né? A reflexão de cada um. Cada um a seu tempo. Às vezes aquela pessoa que parece que não está fazendo nada, está dando o melhor dela. Aquela que parece estar fazendo muito, para ela poderia estar fazendo muito mais. Né? Então não é cada um, não tem espiritualidade julgando quem está fazendo mais, quem trabalha menos. Não, é a consciência de cada um. O que eu estou fazendo? O que eu posso fazer? Né? É diferente. Se nós entendermos que a espiritualidade aqui, a quantidade de espíritos aqui auxiliando, trabalhando nesse momento, quando eu chegar do outro lado, quem eu quero ser? Um espírito assistindo a palestra ou um espírito trabalhando em um dos setores? Quem sou eu quando desencarnar? Essas são as reflexões que nós temos que fazer para entendermos qual lado que eu quero estar. O de que está ajudando ou que está sendo ajudado. Né? Porque em algum momento nós temos que dar de volta para a vida. A vida vai nos dando. Mas em algum momento, é o nosso momento de dar, é a nossa vez. Porque assim nós crescemos, com o trabalho, sendo úteis. Né? E aí eles falam da evangelização infantil.
Muitas casas, nós temos, né, as salinhas com as crianças, muitas casas espíritas acontece a evangelização infantil no mesmo horário da palestra pública. Né? Aqui nós temos o atendimento às crianças, mas a nossa evangelização infantil, graças a Deus, é tão desenvolvida que nós temos um dia, né, domingo, a gente faz um estudo aqui e as crianças ficam na salinha. E eles falam que a evangelização infantil, os servidores para a evangelização são escassos. Parabéns às nossas evangelizadoras. E eles dizem que são escassos nos dois planos da vida. Nos dois lados não há tantos evangelizadores. Olha que interessante. Né? Por que isso? Poucos se candidatam ao serviço de evangelização infantil, pois que se trata de uma tarefa de extrema doação. É muita doação de quem passa, quem evangeliza as nossas crianças. Evangelizar é semear. Os frutos só aparecem depois. O que acontece? A pessoa vem, às vezes a gente faz uma palestra e a pessoa vem, fala da palestra e começa, isso me ajudou, eu modifiquei minha vida com isso, ou fazemos um estudo, a pessoa fala, está me ajudando muito. A evangelização você não ouve isso. Houve reclamação de criança falando, acordei cedo, não queria estar aqui, que eu estou fazendo isso, né? É o que a gente vai ouvindo. E aí a gente vai meio que desanimando. Mas tem um exemplo. Lembra da equipe lá de auxílio que vai, né, para as ruas, vai para o auxiliar quem está fora da casa espírita? Eles contam que quando eles vão ajudar algum espírito que está passando por um problema, se essa pessoa agora já mais velho tem algum problema, eles pegam. E quando criança essa pessoa foi evangelizada, o que é evangelizar, né, gente? É o evangelho de Jesus, os ensinamentos de Jesus. Se essas crianças têm os ensinamentos de Jesus dentro delas, eles pegam no inconsciente desse ser, né, que está passando por um problema, e lembra as lições que eles tiveram quando criança. E diz que eles conseguem ajudar muitas pessoas assim. Então, por mais que nossos filhos pensem, não quero ir, esse é o nosso momento de dizer, não, vocês vão. Né? E tem muitas vezes que as crianças querem vir, né? Que eles gostam, que eles aceitam, que eles gostam da evangelização. Mas é um auxílio. E aí é o que está dizendo, evangelizar é semear. Estamos semeando. Os frutos só aparecem depois. Dificilmente vamos ver os frutos da evangelização agora, nesse momento. Mas com certeza eles vão estar lá em cada criança que passou pela evangelização. Nesse momento também da evangelização que está acontecendo, alguns espíritos também são trazidos. Mulheres, né, ou espíritos que vão nascer como mulheres e que faliram como mãe. Elas também são levadas para participar daquela evangelização e para terem contato com crianças. Elas estão se preparando para novamente reencarnarem e serem mãe. Então elas ficam ali em processo de aprendizado enquanto está acontecendo a evangelização. Isso tudo acontecendo enquanto estamos aqui. Incrível, né? É assim, é impressionante o trabalho acontecendo. E aí chegamos aos passes. O que são os passes nesse momento, né? Nós achamos que só recebemos essas energias na hora do passe, né? Mas, na verdade, estamos vendo aqui que, em todo momento, durante toda a palestra, estamos recebendo energias. E nessa hora do passe, os fluidos vitais dos médiums, né, os passistas, associam-se aos fluidos espirituais, beneficiando as criaturas a nível material, emocional e espiritual. Nesse momento, então, nós recebemos esse benefício. Olha que incrível, né? De novo, o trabalho em conjunto, beneficiando os encarnados. Importante, porém, a disposição de quem recebe o passe. Novamente, não adianta só receber o passe. Como eu estou recebendo esse passe? Se eu não estou realmente interessado no passe, pensando em outras coisas, as energias estão caindo, mas eu não estou assimilando. Então, esse trabalho é meu. Se eu quero receber o passe, nesse momento, eu me ponho nessa posição.
E muitas pessoas se curam, realmente, é o que ele está dizendo aqui, a nível material, emocional e espiritual. Incrível o trabalho que acontece, né? Numa palestra pública. A fluidificação das águas. E aí tomamos a água fluidificada. Todos os recipientes recebem os eflúvios balsâmicos e revigorantes que atuarão como tônico reconstituinte nas organizações somáticas dos que fizerem uso da água. Todos os copinhos ali têm, então, né, o que nós precisamos, as energias revigorantes. A água fluidificada é recurso valioso, embora, às vezes sem conta, o homem não lhe valorize os abençoados recursos terapêuticos. Chego ali, vou tomar água, conversando com todo mundo, pego a aguinha, saio. Que aguinha você tomou? Você nem estava pensando no que você estava tomando. A bênção que a gente estava recebendo. Né? Às vezes a gente fala isso, parece, como que é chato, né? Porque é uma bênção. Aquela água vai entrar e vai... Pensa numa luz entrando em você e te iluminando. E onde tiver problema, te melhorando, te curando, dependendo da sua fé. É imenso, né? Você tomou passe, você tomou água, você começa a entrar em contato através da intuição com a espiritualidade, mas eu não vejo nada, eu não sinto nada. Comece a fazer esse exercício, que todos nós vamos sentir. Porque o que acontece? Nós sentimos sim, nós percebemos sim, mas não quero nem pensar nisso. Né? Vem na casa espírita, não quero nem pensar nisso. Né? Pense, nesse momento peça. É nesse momento que nós estamos mais conectados com a espiritualidade. Peça esse auxílio, tome, entendendo que você está recebendo, né, as energias revigorantes que vão te auxiliar nesse momento. A confraternização. Tem essa parte também? Tem, tá vendo, gente? Tem a parte da confraternização. Eu achei tão bonitinho quando ele fala isso. Quando a casa espírita conseguir a permanência dos seus frequentadores e trabalhadores após as atividades doutrinárias para a conversação edificante no clima da fraternidade, alcançou importante conquista. Tal acontecimento demonstra que o grupo está coeso e que a casa é local agradável onde se criou um ambiente favorável à amizade e ao carinho fraternais. Terminamos aqui, né? Aí o que a gente pede? A gente pede, gente, vamos manter nesse ambiente aqui, os trabalhos continuam, as pessoas vão colocar os nomes nas vibrações, né? Vão tomar água fluidificada. Nesse ambiente aqui, vamos manter, né? Porque as energias estão aqui. Ah, lá não tá? Não, também. Só que aqui, daqui a pouco a gente vai falar, o trabalho continua, né? Mas esse momento de confraternização é maravilhoso. A gente não pede que as pessoas... fala todo mundo baixinho, ninguém fala nada. Não. É esse momento que nós vamos nos conhecer. Que nós estamos nos tornando uma família. Porque até então nós chegamos na casa espírita, ouvimos música, oração, a pessoa falando, mas não podemos conversar, falar, né, do que aconteceu comigo, daquele amigo que eu encontrei, daquela pessoa que eu conheci e estou com saudade, e daquelas pessoas novas chegando, né? Como que nós vamos conhecer essas pessoas? Como vamos saber quem são? Então, nesse momento é muito saudável. Nesse momento nos tornamos uma família, vamos nos confraternizar. Temos a cantina, temos a livraria. Muitas pessoas, e principalmente as pessoas que vêm as primeiras vezes, são as primeiras a sair. É interessante, ela fala, não, quem conversou comigo? Eu vou sair. Será que eu olhei que tinha várias pessoas também que ninguém estava conversando? Será que eu tentei conversar com aquela pessoa? Como que eu estou interagindo com essas pessoas? Né? Esse é um exercício que nós precisamos fazer sempre. Porque a gente fica com medo de chegar perto da pessoa, mas a pessoa também estava com medo de chegar perto de mim. Aí eu vejo aqueles grupos animados. Ah, mas esses já se conhecem. Aí fala, ah, não, mas aquelas pessoas que ficam conversando não conversam comigo. Mas será que nós estamos nos entrosando? Nós estamos nos formando esse grupo coeso? Porque só assim nós vamos nos tornar trabalhadores de uma casa, entendendo as necessidades dessa casa. Né? O que está precisando na casa? Qual é o trabalho? O trabalho vai acontecendo. Algumas pessoas acabam acumulando funções porque as outras pessoas ainda estão com vergonha de chegar e perguntar. E as outras pessoas falam, deixa a pessoa ter mais um tempinho para chegar. Né? Então,
tem que haver essa interação. E é nesse momento da confraternização que nós comentamos, né? Quem está precisando de ajuda? Gente, tem tanta gente precisando de uma ligação que seja, de um auxílio, de uma palavra amiga, às vezes de um abraço. A pessoa vem à casa espírita para um abraço, né? E sai sem um abraço. Porque saiu de cabecinha abaixo, passou primeiro, foi o primeiro a sair. Não, a gente pode ficar para confraternizar. Tá? Vamos lembrar disso, nós podemos conversar com as pessoas, nós podemos chegar e perguntar o nome da pessoa, de onde... Pergunta ótima, qual é o seu nome, de onde você é no Brasil, já começou a conversa, somos brasileiras, né, gente? E é triste ver a quantidade de pessoas realmente que chegam, vêm uma vez e vão embora, e não voltam mais, né? Elas entram e não se sentem em casa, porque a gente esquece dessa parte, então essa parte é importante também. Né? A espiritualidade está também conosco. E aí pedimos essa parte aqui, porque junto conosco chegam também espíritos desencarnados. Alguns não vão poder entrar, né? Mas muitos entram sim. E aí ficam aqui recebendo auxílio. Né? Lembra do nosso mezanino? Continua a espiritualidade desencarnada aqui recebendo auxílio. Por isso pedimos para esse momento, as pessoas que ficarem aqui fiquem em oração, continue nesse clima, né? E essa oração, até quem chegou e está precisando ficar um pouco mais aqui, fazendo uma oração, pode ficar aqui, ou conversando com alguém, fique aqui, né? Então que a gente entenda os ambientes da casa, né? E o serviço continua. Os encarnados não fazem ideia das inúmeras bênçãos colhidas durante aquelas poucas horas de serviço realizado por parte dos abnegados instrutores espirituais. Ele fala claramente, a gente passa, fala isso tudo aqui, mas nós não fazemos ideia do trabalho realizado aqui. A gente fala, mas não temos. É um trabalho imenso. São muitas pessoas ajudadas, muitos sendo auxiliados nesse momento, né? Dentro e fora da casa espírita, nesse momento de palestra pública, sem falar nos outros trabalhos da casa. Incrível, né? E sob o amparo do Divino Mestre Jesus, o serviço continua. Saímos daqui, vamos para nossas casas, mas a espiritualidade continua aqui, trabalhando aqui. Os mentores espirituais continuam trabalhando. E se nós pedirmos, podemos voltar em desdobramento. Na hora do sono, quando vamos dormir, nos desdobramos e podemos voltar. Continuam, então, as mensagens, as palestras, os estudos. Novamente, precisamos estar à disposição para aceitarmos, né, a voltar aqui, a estarmos aqui, a voltarmos para esse tratamento. Porque não adianta a espiritualidade falar, essa pessoa tem que vir. Aí seria obsessão, né? Você tem que fazer isso. Espírito superior não implica a gente a nada, né? É a nossa vontade, quando nós temos vontade, eles nos ajudam. Eles potencializam a nossa vontade, né? E eles continuam trabalhando. Imenso o trabalho que acontece aqui nessa hora. E o quanto nós podemos auxiliar. O Espiritismo é a ilha da bonança, no oceano de lágrimas e de dor, onde o homem cansado e sofredor encontra o porto amigo da esperança. Porto claro e feliz, onde a alma alcança os tesouros de fé, crença e amor, sob as bênçãos divinas do Senhor, e onde a vida decorre calma e mansa. É doutrina da fraternidade que o coração de toda a humanidade há de alcançar mais vida, paz e luz. Somente o seu ensino verdadeiro pode reunir na terra o mundo inteiro no Evangelho sublime de Jesus. Boa noite a todos. Que assim seja.